Boa tarde, gente. Espero que vocês estejam bem. Hoje é sexta-feira. Vamos para a aula de história, certo? Vamos falar sobre cultura indígena, tá? A gente falou na semana passada sobre a cultura africana. Por que cultura africana? Porque foram eles que vieram para cá trazidos pelos portugueses. Eles trouxeram as suas culturas que até hoje influenciam o nosso cotidiano, tá? Hoje vamos falar sobre outro tipo de cultura, a cultura indígena. Os indígenas foram os primeiros povos do nosso Brasil, tá? Eles habitaram aqui, vieram de outros lugares, passaram pelo Estreito de Bering, que é um estreito de um país para o outro, atravessaram, vieram andando de barco, de canoa, nadando de lá para vir para o Brasil, saindo do lugar da sua terra onde moravam, até chegarem à terra dos Camarais, Camaragibe, a chegar à terra do Itamaracá, da Pera que Canta, a chegar a Igaraçu, que é a Canoa Grande, a vários lugares do nosso país. Esses nomes são pernambucanos, tá? Como Igaraçu, Itamaracá, Camaragibe, são nomes indígenas. Olha só, a gente tem palavras indígenas que muita gente não sabe que o nome do lugar é de origem indígena. Itamaracá quer dizer pedra que canta. Camaragibe é Camaragibe de uma florzinha, Lantana Camarás, tá? Deu o nome e origem da cidade, Camaragibe. E tem Igaraçu, que quer dizer canoa grande. Tem vários outros. Pernambuco também é um nome indígena. Tem Itapissuma também, tá? Que é uma grande pedra, também tem outro significado. Eu sei que Ita é pedra, tá? E aí são várias palavras e estados e que tem o nome indígena, tá bom? Esses são alguns que eu conheço e estou dizendo para vocês. Vamos lá que eu vou começar o assunto, tá? Cultura indígena. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. Os dois povos estranharam-se muito, pois suas culturas eram muito diferentes. Totalmente, né? Os portugueses usavam aquelas roupas flocadas, as mulheres colarinhos até aqui, os saiotes, sapatos, coletes para prender o corpo, ficar toda bonitona, né? Aquelas princesas. E aí, e duques e duquesas, os indígenas não andavam nus, uns andavam de uma tanga, outros botavam uma sainha ou um vestidinho rodadinho como esse daqui, ó. Tá? Eles não tinham a maldade no coração de dizer, eita, tá nu, eita, tá pelado, e não sei o que, não. Tá? Era tudo natural. Tá? Existiam grupos indígenas, e ainda tem até hoje, tá? Que vivem afastados das florestas. Que eles não usam roupa, tá? Eles ficam pintados com tinta, que a roupa deles usavam tinta natural, tá? Era tudo natural. Tá? Eles deixaram pra gente como herança artesanato, deixaram comidas que a gente come até hoje, ervas medicinais, deixaram muitos costumes dos indígenas, ficaram na nossa cultura, tá? Vamos lá. O Brasil, em 1500, devido à carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão de expedição, dos primeiros portugueses que aqui chegaram, tá? A gente só soube pouca coisa porque essa carta descreveu só as belezas do Brasil e não coisas mais interessantes. Aí Portugal não se interessou muito, só depois de muitos anos. Nessa carta, Pero Vaz de Caminha relatava um pouco sobre os indígenas. Alguns de seus costumes eram andar nus, pintar e enfeitar o corpo, utilizar troncos e pedras para a fabricação de armas. Eles faziam armas também. Nas aldeias indígenas, não existia distinção de classe social ou cor. Todos tinham direitos iguais. Quando uma tribo caçava, distribuía o resultado da caça com todos. Os únicos critérios de divisão que existiam eram sexo e idade. As mulheres trabalhavam uma coisa e os homens noutra. E a idade. Criança fazia uma atividade, adolescente era outra atividade, adulto outra atividade. Certo? As mulheres eram responsáveis pela comida. As crianças pela colheita, olha aí, e pelo plantio. E os homens ficavam encarregados de realizar os trabalhos mais pesados, como caça e pesca. Os homens que faziam.
Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também tinham os líderes da tribo, que eram o pajé e o cacique. Tá? O pajé era o líder religioso e o cacique, o que mandava na tribo ali. Pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo, que eu falei, o líder religioso, que conhece todos os rituais e as ervas da região em que habita. Já o cacique também é um chefe, que organiza e orienta os indígenas, tá? Ele era o organizador e orientador. E o pajé é o sacerdote e curandeiro, conhecia sobre ervas e tudo mais. Nas horas em que não estavam cultivando e caçando, produziam objetos utilizando elementos da natureza, faziam artesanato, como madeira, pedras e ossos de animais para confeccionar canoas, arcos e flechas. Nos momentos de diversão, as crianças subiam em árvores, nadavam nos rios e sentavam-se para ouvir a história dos mais velhos. Olha que coisa boa! Os indígenas que habitavam no Brasil, em 1500, viviam da caça, da pesca e da agricultura. O que é que eles plantaram? Eles plantavam na agricultura. Agricultura é a cultura de plantar, tá? Eles plantavam milho, amendoim, feijão, batata doce e mandioca, tá? Para eles comer. Herança indígena. Bem, herdamos dos indígenas muitos costumes que foram incorporados pelo nosso povo, é o que eu já estava falando. Eles contribuem para a formação cultural e social do povo brasileiro. Vejamos alguns desses. Na alimentação: macaxeira, banana, palmito, mandioca, amendoim, batata doce, pitanga, caju, milho, cará e macaxeira. Isso tudo a gente come, só se vocês não gostam. Mas a gente come, tá? Tem para vender, tem plantação por aí, tem planta do vizinho que passa, pega na rua, tem uma pitanguinha, né? A gente preparamos bolo de polvilho, que é o beiju, bebidas fermentadas, que é o cauim, isso aí era eles que faziam, tá? Comidas de milho, como a canjica e pamonha, a gente também come, tá? Faz aí, compra pronta ou faz na época junina, né? Na medicina, conhecemos e fazemos uso de algumas plantas medicinais para curar doenças. Olha as imagens aqui, tá? Isso tem no seu livro. No nosso vocabulário, existe uma lista enorme de palavras de origem tupi. Elas dão nomes a cidades, que eu falei, rios, alimentos, animais e pessoas. Ó, por exemplo, arara, iguatemi, samambaia é uma planta, tá? Arara é um animal. Pindorama, que quer dizer o nome do Brasil, tá? O primeiro nome do Brasil. Ubiratã é o nome indígena de uma pessoa. Jacaré, Paca, Iraquitã e Ibirapitanga. Também tem Itapissuma, Itamaracá, Pernambuco, Igaraçu. Deixa eu ver mais algum. Tegipió, tá? Que é um bairro do Recife, Tegipió, e o nome do rio também, Tegipió. Tá? Bora lá. Na arte, aprendemos a arte das cestarias, de tecer redes e esteiras, bem como fabricação de utensílios e cerâmicos. Muita gente faz isso ainda, tá? Esse aqui, ó. Cestos. Tá vendo aqui a palha fazendo, ó, arrumando para fazer o cesto. As cerimônias indígenas são rituais de extrema importância. Gente, tem a cerimônia do rito de passagem. Quando um rapazinho completa 15 anos, tem aniversário de 15 anos das meninas, né? As debutantes, lá é dos meninos e das meninas também, ó. Dos meninos, quando fazem 15 anos, eles já passam pelo rito de passagem. Tem alguns que fazem cada rito diferente. Eu vi uma vez assistindo um documentário dos indígenas e o rito de passagem não era muito legal não, tá? Eles pegavam tanajuras carnívoras, tá? Tá? De atacar a pessoa mesmo, tá? Que toda formiga é carnívora, ela se alimenta de pulgão, tá? Você vê ela pegar folha, pegar um resto de comida, açúcar e tal, mas é pra apodrecer na casinha dela e virar um pulgão pra ela comer. E aí eles colocavam, iam pro formigueiro, tá? Ainda acontece esse rito de passagem. São aquelas tribos antigas que continuam os ritos de passagem e elas fazem pra valer. Sabe o que faz? Eles vão com melado, tá? Uma coisa melada doce, e coloca no buraco da formiga e agarra a saúva, agarra a tanajura e fica tudo agarrado ali e colocam de molho no líquido que no cauim, tá? Que é a bebida de um licor de macaxeira.
E aí, que é uma nojeira pra fazer, eu não vou nem falar. Ui! Aí, esse cauim fica lá, as formigas tudo bebinha, dormindo. Morreu não. Aí, no outro dia, eles colocam ela na palha, de molho. E aí, quando é no outro dia, ainda no terceiro dia, as bichinhas acordam. E botam 2 vasinhos de palha, tipo esse cesto assim. E coloca numa madeira. E o adolescente vai botar a mão assim, ó, dentro do buraco de um lado e do outro. E vai ficar preso ali, pra aguentar aquela dor. E fica em pé. Quem arriar, deitado, cair da madeira que tá amarrado, aí não serve pra ser guerreiro. Veja só que tristeza. Aí quando tira, tá a mão, toda inchada e ensanguentada, que as formigas, deram aquelas ferroadas. E são formigas venenosas, tá? Não matam, mas elas deixam inchada. Aí os pobrezinhos têm que aguentar aquilo ali. Que rito ruim. E as meninas, o rito das meninas é que elas se preparam para o casamento, tá? Com 15 anos só, as bichinhas, tá? São mocinhos ainda e se preparam para o casamento. O pai escolhe um noivo, né, da outra tribo ou da mesma tribo, para casar com ela. E ela é forçada a isso, obrigatoriamente, mesmo sem gostar do indivíduo, tá? Do ser humano. Deixa eu continuar. Em dia de comemoração, pintam o corpo, tá? O corpo representa a roupa deles, tá? Muitos não usavam roupa, não tinha como fazer. Aí eles usavam a tinta, fazendo arte no seu corpo, coisa mais bonitona, tá? Deixa eu continuar. Encontrada na natureza, mais especificamente extraída de sementes da planta de urucum. Urucum, gente, é aquele pozinho que faz o colorau, tá? E naturalmente eles batiam, amassavam, ficava vermelhão. Aí eles passavam no corpo, pra ficar bem pintado, passavam branco, que era de outra coisa que pegavam de leite do látex, da árvore. E ainda pegavam o quê? Do genipapo. Eles estouravam o genipapo, amassavam que ficava roxo. E depois, com o tempo que fosse passando, ela ficava preta. E se pintava com tinta preta. E essas tintas eles usavam para escrever também na parede e deixar a história registrada. Como as pinturas rupestres, que é feita em parede de pedra, tá? Das cavernas que eles faziam. Bem, quando são trituradas, liberam um caldo de cor avermelhada e se enfeitam com penas e pele de animais. A pele avermelhada é o urucum, que eles amassavam e botavam penas também de animais que morreram, tá? Essas e muitas outras contribuições indígenas favoreceram a formação cultural do povo brasileiro. Hoje o Brasil é considerado pluricultural. O que é pluri, gente? Que tem muitas culturas, tá? Ou seja, um país com muitas culturas de riqueza especial. Infelizmente não se sabe exatamente quantos indígenas existiam no Brasil, mas estima-se que eram aproximadamente 4,5 milhões na época da chegada dos europeus. Era muito, hein? Sabe-se que hoje existiam mais nativos naquele tempo do que hoje, tá? Tinha mais naquele tempo do que hoje, mas ainda existe. Os europeus achavam que a cultura indígena era inferior e grosseira. Por causa disso, muitas tribos não vivem mais como antes da chegada dos portugueses. O contato com as pessoas brancas fez com que perdessem sua identidade, né? Deixaram de andar daquele jeito e começaram a usar roupa. Integraram o quê? O costume de comida e tudo mais. O atual estado de preservação das culturas e línguas indígenas é consequência direta da história do contato das diferentes sociedades. Misturou sociedades indígenas com os europeus, que dominaram o território brasileiro desde 1500. Misturou branco com indígena e fez mudar a cultura. Por causa da forte influência da cultura dos europeus, muitos indígenas perderam traços de sua cultura própria, mudando seus costumes, suas vestimentas e estilo de vida. Olha aqui o que estão falando. Isso aqui. Vendo ele com roupas, ainda estão com chapéu, com os instrumentos aqui, mas ele está com roupa já. Viram? Tem uns aqui que estão com essas roupas, acho que é para fazer algum ritual. Mas eles não usam mais isso aí para sair na rua assim, tá? Vamos responder a atividade agora. Leia as dicas e escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Eram os indígenas. B. Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Ele era o escrivão da esquadra, tá? Ou da expedição. Qual foi a nação que chegou ao Brasil em 1500
e estabeleceu contato com os indígenas, a nação portuguesa, tá? Segundo, pesquise em livros ou internet como vivem os povos indígenas atualmente no Brasil. Tá? Vocês vão pesquisar e fazer, certo? Mas eu sei que tem uma pesquisinha que eu fiz. Povos indígenas existem em quase todos os cantos do Brasil, tá? Eles vivem espalhados, tá? E boa parte da população vive em áreas chamadas terras indígenas. Hoje, existem indígenas no país e vivem em vários estados do Brasil. Eles vivem espalhados, não se concentram só no Amazonas, não. Tem no Amazonas, tem no Pará, tem em Pernambuco, tem em vários lugares. E eles não saem andando por aí trajados como eram, ou assim, tá? Eles usam roupa normal, como a gente usa a roupa, tá? Pra sair na rua eles se caracterizam não, só em dia de festas ou algum protesto que vão fazer, tá? Bora lá. Terceiro. Leia as palavras do quadro e complete corretamente as lacunas do texto a seguir. As são rituais de extrema importância, cerimônias, para os indígenas, que em dia de comemoração pintam seu corpo com tinta encontrada no supermercado, na loja? Não, na natureza. Mais especificamente extraída de sementes da planta urucum, que é o colorau. Estas são trituradas e liberam um caldo de cor avermelhada. Aí, a palavra a seguir do quarto quesito está escrita de forma espelhada, tá? Ao contrário, tá? Aí você bota no espelho e você vê o nome correto. É assim, ó. Pluricultural, tá? Pluricultural. O que é pluricultural? É um país com muitas culturas, certo? Quinto quesito. Observe as imagens das duas índias realizando diferentes atividades. Escreva com que materiais elas confeccionam os objetos que precisam. Elas usam o quê? Ó? Madeira, palha, cordas, penas e pedras. Ainda tem plantas, né? Vocês podem escrever aí. Ó. Madeira, plantas, folhas, ossos, o que mais? E palhas e cordas, tá? É o que tem aí. Vamos lá para o sexto quesito. No sexto quesito, observe a cena e circule aquilo que utilizamos atualmente e que foi herança dos indígenas. A gente usa lança? Não. A gente usa cesta? Sim. A gente usa isso aqui de bater? Sim. Tá? Para quebrar colorau, para bater o que? Pimenta também, tá? Usa o pilão, até para café. Minha avó tinha um desses, eu morria de medo de cair no pilão, mas era doida para ver dentro. Aí uma certa vez eu me pendurei, que ele era maior do que eu, então eu tinha o quê? Para fazer 3 anos. Ele era, bem grandão assim, ai meu Deus, eu me pendurei e fiquei lá quase caindo, mas não caí, tá? Que era grandão e pesado, morria de medo. E também, ó, cestas, jarras e baldes de palha a gente usa também. Rede também. A gente usa lança? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí o sétimo. Observe as imagens de indígenas abaixo. Escreva as mudanças que aconteceram ao longo do tempo, ó. Primeiro, eles não usavam roupas. E segundo, outra coisa, deixa eu ver. Eles não moravam mais em ocas, moravam em cabanas, ó. Moravam em cabanas, não usavam roupas. E hoje, né? O que é que vem diferente? Usam roupas, moram em cabanas ou casas e só se vestem quando vão realizar rituais, né? Eles andam normais, como a gente. Usam roupas, moram em cabanas ou casas e só se vestem com essas roupas especiais quando vão fazer alguma festa, certo? Ou protesto. Oitavo, pesquise e escreva o nome das doenças que mataram muitos indígenas. Bem, gente, as doenças que mataram os indígenas são doenças que, se a gente não tomar vacina, a gente pode ter, ó, como gripes, vê só, morreram de gripe, de malária,
de catapora, gente. Catapora, porque tinha carocinho, febre, coçava, ninguém se cuidava, não sabia como era e morriam. Catapora, coqueluche, gripe, malária e sarampo. Que a gente toma vacina, tá? Contra malária, contra sarampo, contra coqueluche, contra gripe. Tá? Toma todinho. Tem uma vacina que é contra a catapora, que quem toma são as mães quando estão grávidas, tá? Pronto. Aí vem o 9º quesito e último. E acabou o livro de história, viu? Escreva a função de cada líder abaixo. Quem é o pajé? O pajé, ele é o líder espiritual. Vou ler lá de novo, tá? O que é o pajé? Ó, sacerdote curandeiro da tribo. Tá? Sacerdote curandeiro da tribo. E o cacife é o chefe que organiza e orienta os indígenas. Essa é a função do cacife. Repetindo, o pajé é o sacerdote que cuida de quê? Que orienta espiritualmente, né? Curandeiro da tribo, tá? Ele é o curandeiro. E o cacique, ele organiza e orienta os indígenas. Pronto, gente, terminamos a aula de história, tá? Que vai da página, que eu esqueci de dizer, 76 até 80, tá bom? E terminamos a matéria de história. Semana que vem já não teremos mais aula de história, porque o livro terminou, tá bom? Deixo pra vocês um beijãozão, tá? Fiquem na paz, que Deus abençoe cada um, ó. Um abraço e fiquem tudo com Deus e bom final de semana. Tchau, tchau.